Fala pessoal, tudo bem? Ricardo aqui mais uma vez com vocês para discutir e falar um pouco sobre pintura digital, né? Então, dessa vez eu vou mostrar para vocês como foi meu processo de pintura do Jonah da série Dark. De início, eu começo aqui fazendo o esboço, né? Se deu para perceber logo no começo do vídeo, é um processo que demora mais ou menos uns 20 minutos, né? Claro que antes eu dei uma pesquisada sobre referências, claro, como é uma fanart, né? Esse estilo que eu uso de Bubblehead, né? Como fosse mais ou menos uma caricatura, tudinho, de um personagem que já existe, né? Então eu tenho muitas referências, eu vou atrás das referências das imagens do personagem, né? Para depois produzir o esboço. O desenho que estava meio rosa ali e tal, eu gosto de usar esse fundo cinza para não agredir tanto o olho, sabe? Eu acho que o papel, o fundo branco, né? O papel branco no Photoshop, no Canvas branco, ele tem muito brilho, sabe? Agride muito o olho. Você passa muitas horas olhando lá pro branco, então acaba machucando a tua vista e tal. Depois que eu fiz atrás das referências, eu fui elaborar todo o esboço, né? E nessa parte já está finalizando o traço, né? E agora eu vou dar início à preparação do desenho para começar a pintura digital propriamente dita, utilizando como técnica a pintura em valores, né? Em tons de cinzas, para depois aplicar cor, né? E alguns outros efeitos que o Photoshop permite utilizar, né? Para dar mais vida à sua pintura, né? Então vamos nessa. Eu trabalho com pintura em valores, né? Ou em tons de cinza, né? E nessa fase aí eu estou fazendo justamente a máscara, né? Quem conhece Photoshop tem o layer de Quick Mask, né? Eu estou fazendo a máscara justamente para que a pintura se enquadre no personagem, né? Para que eu não tenha que depois estar apagando as bordas e tal, né? Então eu faço essa máscara e começo a pintar, né, com esses tons de cinzas, né? E aí eu vou definindo todo o volume, né? Vou me preocupando com a luz, né? Onde é que ela incide mais, onde é que tem mais sombra, né? E vou aplicando os tons e tal e definindo o personagem em si, né? As formas, definindo as formas nessa parte do rosto, né? Dessa capa, desculpa, dessa capa que ele utiliza, né? Para se disfarçar aí, para não ser reconhecido nos... Olha o spoiler que eu vou dar agora, então... Não vou dar spoiler não. Se você não assistiu a série, assista aí que realmente é de explodir a mente, assim. Então voltando ao processo, né? Então tu pode perceber que eu vou dando forma, né? Trazendo volume, trazendo brilho, né? Aplicando sombra, né? Um pincel que eu uso é um pincel básico, ele tem apenas uma texturazinha, né? Quando eu comecei logo a pintar, né, a utilizar a pintura digital, eu usei diversos pincéis, né? Mas é aquela coisa, né? Não existe pincel mágico. Não existe pincel mágico no Photoshop. Você tem que testar e encontrar um que se adeque, ou alguns, né, que se adequem melhor ao seu estilo de trabalho, né? O seu estilo de pintura, né? Hoje em dia eu uso 3 pincéis basicamente, né? Um bem básico mesmo, derivado do Rounded Brush, né, que é aquele pincel bem basicão mesmo do Photoshop, que é redondo e tal. Eu só dou uma achatada nele e inclinação no ângulo, né? E assim eu acho que o traço fica mais fluido, mais fácil de controlar dessa maneira, né? E com esse pincel que eu faço todo o esboço, né? Depois eu faço a line, né, mais definida, né? Tem artistas que não definem bem a line, né, para começar a pintar. Eu gosto de ter uma line bem definida, né, saber onde é que eu vou aplicar, saber onde é que está cada forma, cada posição, né, então
as layers, né, para quem conhece já, né, não vou entrar aqui a fundo no Photoshop, mas você pode ver aí à direita que tem a janela de layers, né, as camadas, né, e basicamente eu estou usando uma camada só para fazer todo o desenho, né. Tem a camada onde tem a máscara, né, eu uso o Clipping Mask, né, para fazer todo o desenho e tal, né, e depois no processo de pintura, né, de colorização, aliás, né, eu uso um outro layer, né, para quem não conhece, eu uso como se diz, os modos de mistura dos layers, né. Esse vídeo eu tô fazendo sem roteiro nenhum, eu tô apenas narrando aqui o processo, né, para tentar deixar de uma maneira mais orgânica, né, sem aquela coisa de cortes e tal. Tô tentando fazer só uma conversa mesmo aqui, né, mais ou menos uns 10 minutos de conversa com você, né. Então, essa fase já está bem adiantada, né, o desenho, né, você está vendo que eu defini as dobrazinhas da jaqueta, né, não sei se é uma capa de chuva, alguma coisa assim, né, tem, se o pessoal usa isso lá na Alemanha, né. Então nessa fase eu estou definindo bem as partes das luzes para que as dobras fiquem mais evidentes, né. Você pode perceber, ó, que o pincel ele não é um pincel complicado, né. Ó, um pincel redondo, tá achatadozinho, né, com a inclinação e pronto. Porque você pode utilizar um pincel com textura, você pode utilizar um pincel com várias configurações e tal, mas é aquela coisa, você tem que ir em busca do que o seu trabalho pede, né, o que o seu estilo pede, né. O meu estilo pedia um pincel mais simples, por quê? Porque eu venho apesar de trabalhar muito tempo já com pintura digital, eu venho da escola tradicional, né, eu desenhava muito a lápis no papel e isso fez com que eu levasse essa minha técnica para o Photoshop, né. Quando você viu bem rapidamente aí que eu fui atrás de uma referência para dar detalhes mais na mão do Noah segurando a lanterna, né, essa lanterna redonda que ele utiliza para se guiar nas cavernas e tal. Tô dando spoiler da série já, né. Então, eu trouxe essa minha técnica, né, do desenho a lápis para o Photoshop. Tem artistas, né, que não utilizam essa técnica de pintura através dos tons de cinza, né, de pintura de valores, e já começam a pintura com as cores e tal. Eu prefiro esse estilo, porque eu me preocupo nessa fase com o volume da figura e com a luz e a sombra, né. Eu deixo para me preocupar com a colorização, com os tons com as cores que eu vou usar numa etapa final, né. Eu poderia dizer que até esse meu desenho ele pode ser dividido em 3 etapas, né, que é um sketch, né, seguido da definição da line, né, essa seja a primeira etapa. A segunda etapa seria essa que é a mais longa, né, que você está assistindo agora, que é a de pintura em valores, no tom de cinza, definição de sombra, de volume, né. E a terceira etapa que é a colorização, né. Claro, você pode dividir ainda mais, por exemplo, pode ter uma etapa anterior ao sketch, que é a busca de referência, né, o estudo da pose ideal, né, e depois começar o sketch e tal. Geralmente eu não costumo fazer cenários, né, eu sou mais especializado em desenho de personagem, né, desenho eu não costumo muito desenhar cenários. Nesse especificamente eu tive a ideia, não, a série tem a ver com caverna e tal, vou realizar essa pintura da caverna, né. Mas se você não conhece, né, o meu desenho, eu
faço muito personagem, né? Faço muita fanart, eu gosto de fazer fanart, né? Eu vou deixar aqui, se você não me conhece nas redes sociais, procura lá, no Instagram, né? Rico_Alencastro. É o primeiro link aí na descrição. Praticamente toda semana uns 3 desenhos novos, em média, né? Sempre um desse estilo que eu chamo de Bubblehead, né? Ou num estilo mais tradicional, né? Então dá uma chegada lá, né? E acho que nessa fase aqui agora já começa a pintura, né? A colorização, quer dizer, né? Então eu utilizo um layer a mais, né? Com o Clipping Mask ativado e no modo Color, né? E aí eu vou definindo as cores. Essa seria o básico, né? Define as cores básicas e tal, né? Você vê que aí eu também fui na caverna, no cenário, né? Que é a caverna, tem pedras, rochas e tal, né? E aí eu fui definindo. Depois a gente vai com os outros layers, né? Para definir mais cores e tal, misturar mais as paletas para deixar uma característica mais agradável, né? Com a estética mais legal para se admirar, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Se puder, deixa aquele like, né? Para ajudar o tio aqui. E valeu, esse foi o Jonas de Dark. Até mais.